E Memphis Depay tem privilégios dentro do Corinthians. Na semana passada, Marcelinho Carioca revelou que Rodrigo Garro procurou dirigentes do Corinthians para reclamar que somente Memphis Depay não tinha problemas com salários, direitos de imagem e luvas. Os atrasos aconteciam para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. O que não é verdade. Hoje o Corinthians deve 23 milhões de reais ao Memphis, deve também a outros atletas, mas cifras bem menores, até porque os jogadores ganham bem menos do que o holandês. O ponto é, apesar de não receber como os colegas, o Memphis tem sim um tratamento diferenciado e alguns privilégios no dia a dia. Você quer um exemplo? Jogadores reclamam demais do fato de o Memphis já ter faltado 2 vezes e em nenhuma das duas ter sido multado. A última foi bem triste para os atletas. Memphis tinha ido ao Rio de Janeiro para compromissos pessoais e havia alugado um helicóptero que o traria de volta. Alegando que houve mau tempo no Rio de Janeiro, ele não conseguiu embarcar do Rio e faltou ao treino. Não recebeu qualquer punição. Outros atletas do Corinthians, em situações similares de falta, acabaram por entrar na caixinha, que é aquela multa paga aos próprios jogadores. Memphis Depay também tem outros privilégios, como por exemplo poder escolher a poltrona que quer viajar no avião, nos voos que levam o Corinthians, ou também um assento nos ônibus que levam o Corinthians para os deslocamentos, por exemplo, como para o aeroporto. O Memphis é o único que tem direito a escolher a cadeira. E é o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, quem garante esse conforto, essa comodidade ao atacante holandês. O Fabinho, inclusive, é apontado por vários dos atletas como faz tudo do Memphis Depay. Afinal de contas, se o Fabinho permanece no Corinthians, apesar da pressão da diretoria pela demissão do executivo de futebol, ele só ficou porque o Memphis exigiu a permanência do executivo, do dirigente, pelo menos até dezembro. Só para completar, importante registrar outra reclamação dos jogadores. Eles alegam que o único que pode telefonar direto para o presidente para qualquer problema é o Memphis Depay. Outros jogadores que queiram falar com o presidente precisam comunicar o fato para o Fabinho Soldado, que tenta marcar um encontro entre o presidente e os jogadores em questão. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Existe rachadinha no Corinthians? Segundo o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, sim. O Metaleiro, em entrevista ao Alambrado Alvinegro, afirmou que Fabinho Soldado e Augusto Melo dividem os salários do atual executivo de futebol do Timão. A frase é a seguinte, abre aspas, o clube é cheio de rachadinha. Vou dar um exemplo. O Fabinho Soldado é rachadinha do Augusto. Uma semana antes dele sair, no caso o Augusto, ele aumentou o salário. E não tem segredo. Foi de 200 para 400 mil, o dobro. Ou tá dando dinheiro para alguém, ou não tem milagre, disse o Metaleiro nessa entrevista. O Metaleiro também cobrou explicações do Augusto e do Fabinho Soldado para esse reajuste salarial que eu já havia contado para vocês em outra oportunidade. Não tem problema resgatar. Vamos lá. O Fabinho Soldado era gerente de futebol no Flamengo e ganhava na casa dos 25 mil reais mensais. Ele chega ao Corinthians para ganhar 250 mil reais. E no mês de março, em meio a todo o processo de impeachment, o Augusto sobe o salário do Fabinho Soldado para 370 mil reais mensais. Com um aditivo que, se permanecer para o próximo ano, o Fabinho passa a ganhar 430 mil por mês. Importante registrar que o Fabinho alega ter recebido tal reajuste porque era alvo de alguns outros clubes de futebol no Brasil. O Augusto ainda não se posicionou sobre esse aumento bastante grande do salário do executivo de futebol. Nessa mesma entrevista, o Metaleiro ainda afirmou que não tem trabalho bom nenhum do Fabinho Soldado, e aí o Metaleiro lembra que o contrato do Memphis Depay, de 6 milhões de reais por mês para o Corinthians, é mais uma obra do Fabinho Soldado. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Metaleiro afirmou é falado com enorme frequência por gente da nova diretoria. Existe uma suspeita muito grande de que o Augusto tenha aumentado o salário do Fabinho Soldado antes de ir embora para ter benefícios próprios. Ninguém é capaz de provar, nem comprovar essa história, mas é também por isso, ou vou mudar, é principalmente por isso que existe uma pressão gigante para que o Fabinho Soldado seja demitido tão logo a temporada de 2025 terminar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a dificuldade na prorrogação do contrato de Fabrício Angeleri.
lateral esquerdo argentino contratado nesse ano depois de rescindir seu contrato com o Getafe. Os dirigentes do Corinthians imaginavam uma extensão de vínculo de forma tranquila, mas o Angeleri quer um aumento salarial para ficar. E a justificativa é de que quando ele é contratado, o Augusto Melo pede para que ele aceite uma redução nos seus vencimentos nesse primeiro ano, com a promessa de que com a renovação de contrato ele teria sim um salário mais compatível à sua realidade no futebol espanhol. O problema é que o Augusto Melo já foi embora e o novo presidente, o Osmar Stabile, não tem grana para novos investimentos. Pelo contrário, há necessidade de redução drástica dos investimentos para o próximo ano. O Corinthians pretende diminuir sua folha salarial até para que consiga respeitar o fair play financeiro que passa a valer no próximo ano. Diante desse cenário, há um impasse e a renovação de contrato pode acabar não acontecendo para desespero de Dorival Júnior, que não vê no Angeleri um grande craque, mas é um cara que pode fazer a lateral esquerda, pode atuar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e diante da possibilidade de o Corinthians não ter reforços na próxima janela por conta do fair play financeiro, a permanência do Angeleri seria uma aquisição importante. Só para explicar em relação ao fair play financeiro, o Corinthians tem duas punições da FIFA contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Enquanto não pagar os 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e os 44 milhões de reais ao Matias Rojas por conta de uma dívida da era Augusto Melo, o Timão está impedido de registrar novos atletas. Saideira sobre o Timão: nessa terça-feira o Corinthians dispensou Claudinei Musa, gerente da base do clube, além de outros 3 funcionários, entre eles o preparador de goleiros do time sub-20, o Renato Barros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Má notícia para o Corinthians: a justiça rejeitou a proposta de quitação alvinegra. Só para você entender toda essa história. O Corinthians fez uma proposta de quitação dentro do regime centralizado de execuções, mas o juiz Guilherme Cavalcante, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, rejeitou a solução sugerida pelo clube. Ainda assim, é importante contar que ele decidiu prorrogar por mais 60 dias a suspensão das cobranças contra o Timão. O Corinthians havia sugerido que suas dívidas ao longo dos 10 anos fossem pagas a partir de um repasse de apenas 4% das receitas. O juiz entende que o valor é insuficiente e ele acha que esse valor deveria começar em 20% do faturamento destinado aos credores. O Corinthians vai ter um período para buscar uma alternativa. A notícia não é boa, até porque o Corinthians se vê hoje próximo dos 3 bilhões de reais de dívida. Apenas com juros da dívida, o Corinthians tem um acréscimo de 400 milhões de reais por ano. Isso significa que a cada dia, somente por causa dos juros da dívida, a dívida corintiana cresce em 1 milhão de reais. O que você pensa sobre a situação alvinegra? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Existe a possibilidade de o Corinthians ficar de fora da Copa São Paulo de Juniores de 2026? Logo, o Corinthians é o maior campeão do torneio com 11 taças? E a resposta é sim. A Federação Paulista de Futebol tem tentado contornar os problemas entre clubes para permitir que o Timão faça parte do torneio. Mas, nesse momento, ainda não há uma definição. E a treta começa em janeiro desse ano, quando o Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro. Tudo porque o Timão contratou Pedro Morelli, de 15 anos de idade, que pertencia ao Palmeiras. Esse movimento fora de um combinado entre os clubes resultou na expulsão do Corinthians do movimento de clubes formadores. A partir daí, uma série de guerras foram construídas especialmente entre Corinthians e Palmeiras. O caso mais emblemático foi a Copa Votorantim, que é um torneio para a categoria sub-15 dos mais importantes. O Corinthians, os clubes participantes dessa Copa Votorantim exigiram que o Corinthians fosse excluído do torneio. Acontece que o organizador do torneio é torcedor fanático do Corinthians. E ele não gostou da forma como foi exigida a expulsão do clube. E mais, como esse comunicado foi feito muito próximo da realização do torneio, o dono da Copa Votorantim disse: não vou abrir mão do Corinthians, se vocês quiserem, vocês saiam. E foi o que aconteceu, 12 times acabaram por abrir mão da participação na Copa Votorantim, que precisou enxertar clubes bem pequenos do interior de São Paulo, mudando radicalmente o contexto e o tamanho desse torneio na edição de 2025. A Federação Paulista tem trabalhado demais
para aparar as arestas, ainda que o Corinthians não volte ao movimento de clubes formadores por agora, para que o Timão possa participar do torneio. Mas não dá para cravar que o Timão estará na competição. Antes de gravar o vídeo, consultei o Nenê do Posto, que é o diretor da base do Corinthians. E ele entende que a chance de o Corinthians ficar fora da Copa São Paulo hoje é zero. Até por conta de toda a vontade do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, em contar com a presença do Timão. Mas, enquanto não for oficializada a tabela do campeonato, não dá para cravar Timão na Copa São Paulo. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir a possibilidade de um retorno de alguém que já passou com algum destaque pelo Parque São Jorge. Eu me refiro a Pablo, hoje zagueiro com 34 anos de idade e vivendo as últimas semanas de sua passagem pelo Flamengo. O Pablo jogou apenas 4 partidas nesse ano, logo no início da temporada, ao lado do time sub-20, enquanto a equipe principal excursionava nos Estados Unidos. O elenco retornou ao Brasil e os atletas do sub-20 pararam de jogar o Campeonato Carioca e o Pablo foi afastado. O Flamengo tinha a intenção de encontrar um clube para o atleta, o fato de ganhar 720 mil reais por mês fez com que o Pablo não encontrasse clubes e ele treina desde a metade do ano separado do restante do elenco. O contrato se encerra em dezembro, ele sabe que não fica e foi sugerido ao Corinthians. Dá para dizer que dentro do Parque São Jorge, Dorival Júnior é um dos defensores do atleta, por entender que o Pablo tem capacidade física, tem liderança e tem a possibilidade de ser um reforço relativamente barato e interessante. Corinthians não precisaria comprar seus direitos econômicos e certamente ofereceria bem menos do que os 720 mil por mês a que ele tem direito. Só para completar o noticiário corintiano, jornal A Bola de Portugal afirma que o Wesley, ex-atacante do Corinthians hoje no Al Nassr, está à venda pelo clube saudita e pode acabar indo parar no Sporting de Portugal, com a lembrança de que o Corinthians tem direito a um percentual superior a 3% pelo mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. A saideira do Timão? As investigações internas por conta do sumiço de 9 mil peças da Nike de um almoxarifado do Corinthians, apontaram que funcionários do Corinthians que fizeram uso dessas peças andavam vendendo as mesmas entre 150 e 180 reais. Um grande caos político, muita preocupação sobre como é que essa história vai terminar, e Armando Mendonça, vice-presidente do Osmar Stabile, retirou, de acordo com o relatório do clube, 131 peças entre 6 de julho e 30 de outubro. E ele vai ter de dar explicações a respeito de todas essas retiradas. E você, o que pensa sobre mais esse escândalo? Não está por dentro? Já assiste ao vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho. Aqui nos quadrinhos tem a manchete do sumiço de 5 milhões de reais. Você clica e já fica por dentro de tudo que está rolando. Só não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.